Bem, pessoal, voltando aqui para a nossa atividade de estatística. Nas últimas aulas nós vimos a diferença entre o conjunto população, o universo estatístico e o conjunto amostra. Eu acredito que ficou bem claro para vocês que o universo estatístico, a população, é o conjunto onde envolve em uma pesquisa todos os possíveis resultados, né? Ou seja, o conjunto de todos os dados. A amostra vai ser um subconjunto da população, onde nós utilizamos para podermos analisar características do conjunto maior, do conjunto população, utilizando uma parte, o conjunto amostra é uma parte do conjunto população, é uma parte onde os elementos eles mantêm as mesmas características do conjunto maior, para que aquilo que seja analisado em relação àquela parte possa ser considerado como tendência para o conjunto maior. Então, esse a abordagem que nós estamos fazendo. Estamos aprendendo os conceitos iniciais de estatística. Nós estamos vendo conjunto universo, universo estatístico, população, amostra. Vimos também que esses dados nessa pesquisa são organizados, são separados em classes a partir da ordenação desses dados, que a gente chama de rol, colocar em uma ordem. Pega-se os elementos da amostra, se coloca em uma ordem crescente ou decrescente, e em seguida nós também podemos separar esses elementos a partir de classes, que são as chamadas classes unitárias. Então, a última questão que nós vimos falava sobre uma empresa de publicidade que fez uma pesquisa sobre a aceitação de um novo refrigerante. Nessa pesquisa, na cidade de Cravinhos, ela tem aqui o número de habitantes, de acordo com o censo de 2010, 33.543 habitantes. Essa é a quantidade total. Então, quando a gente pergunta aqui na letra A quantos elementos tem o universo estatístico dessa pesquisa, de acordo com o que nós aprendemos, o universo estatístico ou conjunto população vai ser aquele conjunto onde apresenta todos os dados, ou seja, todas as informações. Nesse caso aqui, como é uma pesquisa que leva em conta a aceitação das pessoas em relação ao novo refrigerante, então os nossos elementos aqui são as pessoas. Nesse caso, nós vamos considerar essa quantidade aqui, 33.543 habitantes, conforme foi colocado aqui de acordo com o censo. Então, a resposta seria justamente o número de habitantes, porque se trata do conjunto população ou universo estatístico, onde envolve todas as pessoas, ou todos os dados, que no caso aqui são as pessoas. Mas aí ficou para vocês responderem a letra B. Ele pergunta quantos elementos tem a amostra. Essa foi a perguntinha que ficou no finalzinho do vídeo. Alguns de vocês responderam, enviaram para mim as respostas. E a pergunta é o seguinte: quantos elementos tem a amostra? Mas aqui no texto ele diz o seguinte: foram entrevistados 100 pessoas de cada bairro. Então, como foram entrevistados 100 pessoas de cada bairro, nós sabemos que foram 100 pessoas, mas nós não sabemos quantos bairros são. Então, nesse caso, essa resposta ela vai ficar da seguinte maneira: vai ser sempre 100 vezes essa quantidade que eu vou chamar de x. Ou seja, essa expressão aqui, 100x, é que nos dá a resposta. Por quê? Porque de acordo com o que for variando o valor de x, então, por exemplo, se x, que significa a quantidade de bairros, esse x aqui, ele representa a quantidade de bairros. Então, se x for 10, por exemplo, ou seja, se foram alcançados 10 bairros e foram
100 pessoas ouvidas nessa entrevista de cada bairro, então nós vamos ter 100 que vai multiplicar 10. Ou seja, nesse caso nós vamos ter 1.000 pessoas que foram ouvidas das 33.543. Conjunto amostra só foi, nesse caso, 1.000, né? Mas poderia ser também outro valor para x. Então, o que eu quero que você perceba é que x é um valor que varia, vai depender da quantidade de bairros. São sempre 100 pessoas, né? Se houve sempre 100 pessoas, então o que varia aqui vai ser 100. Veja que 100 é um valor fixo determinado, mas a quantidade de bairros aí vai depender de quantos bairros essa pesquisa conseguiu alcançar. Se fossem 20, por exemplo, seria 100 vezes 20, nos dando um total de 2.000 pessoas e assim por diante. Então, como nós não temos a quantidade certa de bairro, a resposta seria 100 vezes x. X uma incógnita, um valor, aqui uma letra representando um valor desconhecido, ok? Então essa seria a resposta e eu acredito que vocês entenderam, porque a quantidade de bairro pode variar, ok? Então essa seria a resposta correta. Apagando aqui. Então, está aí a resposta. Seriam 100 vezes x, ok? Bom, continuando nosso slide. Nós temos a terceira questão que diz o seguinte: em um supermercado, uma funcionária do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e Metro, colheu uma amostra de 20 barras de chocolate com as seguintes massas em gramas. Então, o que nós temos aqui nessa tabela é o que ele está chamando aqui de massas em gramas. Nós estamos mais habituados a ouvir como peso, tá? Ou seja, 160 gramas, 158 gramas. Então, foram 20 barras de chocolate que foram analisadas. Tá? Veja que aqui elas variam bastante os pesos, né? O Instituto tem por objetivo assegurar a exatidão das medições. Para isso, fiscaliza os instrumentos de medição e os produtos pré-medidos, ou seja, aqueles que já vêm quantificados e embalados de fábrica, como bolacha, chocolate, sabão em pó, leite longa-vida e outros produtos. Ok? Então tá aí, a situação é essa. A pesquisa envolve 20 barras de chocolates, o peso na realidade, né, de cada barra de chocolate dessa estão aqui 160 gramas, 158 gramas, 161 gramas e assim por diante, ok? Bom, na primeira situação aqui o que ele pede é que a gente escreva o rol. Você já lembra da última aula que nós vimos que o rol é colocar os elementos da amostra em uma ordem. Observe que aqui nós temos a amostra, nós temos os elementos, são 20 elementos, porque é a quantidade que nós temos aqui de barras de chocolates investigadas, mas eles não estão escritos em uma ordem. Então, colocar em rol é você pegar esses pesos aqui e colocar em uma ordem, né? Geralmente nós utilizamos a ordem crescente. Na maioria dos problemas é ordem crescente, mas poderia ser ordem decrescente também. Então, resolvendo isso aqui, esse rol, você vai pegar essas medidas e vai colocar em ordem crescente. Então, está aí, essa é a resposta, né? Nós temos aqui, tivemos 2 barras de chocolate pesando 157 gramas, tivemos 3 barras de chocolate pesando 158 gramas, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras pesando 160 gramas. E aqui é interessante que fica nesse rol aqui, aproveitando esse rol, dá para a gente pensar um pouquinho também sobre classes unitárias. Por exemplo, se eu quisesse dividir esse rol aqui, imagine que tem uma outra pergunta que seja justamente essa, dividir esse rol aqui
em classes unitárias. Então, como é que seria isso? Então, nós temos a nossa primeira classe, poderia ser justamente a classe das barras de chocolates que pesam 157 gramas. Nós teríamos 2 elementos. A segunda classe nós poderíamos separar aquelas barras de chocolate que pesaram 158 gramas. Já a terceira classe, com uma quantidade maior de elementos, né? Nós teríamos aqui 8 elementos. A terceira classe, a classe dos chocolates que pesam 160 gramas. Uma quarta classe, a classe dos chocolates que pesam 161 gramas com 4 elementos. E, por fim, a quinta classe com os elementos, com 3 elementos pesando 162 gramas. Então está aí, não é? Seria mais ou menos isso aqui, para você ter uma ideia, relembrar já aí o conceito de classe, tá certo? Não foi o que a questão pediu aqui, a questão pediu para você escrever um rol e que você já sabe que é colocar os dados em ordem, ok? Continuando aqui, nós temos na letra B, pronto, tá aí. Quantas e quais são as classes unitárias desse rol? Nós acabamos de ver, não é? É só voltar aqui um pouquinho o slide. Nós temos, são 5 classes. E aí nós temos a primeira classe com 157 gramas. Segunda classe com 158 gramas e por aí vai, né? Então, essa seria a resposta. Vamos ver aqui como é que está. Muito bem, está aqui. Como nós vimos no exercício anterior, né? São 5 classes e aqui estão as classes. Ok? Uma quarta questão, para a gente ir se familiarizando mais com esse tipo de atividade, ok? Diz o seguinte: antes de vender seu produto aos mercados, uma pequena fábrica de suco faz um controle de medidas das suas embalagens de 1 litro, ou seja, de 1000 ml. Está escrito em ml aqui. Esta semana, o fiscal responsável pelo controle analisou 20 embalagens de um lote de 400 sucos e anotou as medidas. Então, aqui estão as medidas. Então, ele pegou 20 do lote onde havia 400 caixas, né? 400 sucos, ele analisou 20. E essas aqui são as medidas em ml de cada caixa dessa que foi analisada. Então, uma tinha 1000 ml, outra só tinha 950, outra tinha 998 e assim por diante. Nós temos aqui 20, uma amostra com 20, ok? Bom, ele pergunta quantos elementos tem o universo estatístico. Então, o universo estatístico a gente já sabe que vai ser aquele conjunto, né, que vai envolver todas as possibilidades, né, todos os dados. Então, nesse nosso problema aqui, a quantidade total de dados é exatamente os 400 sucos, né, os 400 sucos que nós temos no lote. É um lote com 400 sucos. Sabe-se que não foi analisado todos, apenas 20. Então, os elementos do universo estatístico, a quantidade deles seria exatamente 400. Então está aqui, quantidade de embalagem de suco, 400. Pergunta mais, quantos elementos tem a amostra? Então, a amostra é exatamente apenas aquela quantidade que foi separada, né, que foi analisada, foram as 20 caixas que foram analisadas. Então, a amostra só vai ter 20 elementos, que é a quantidade de embalagens que foram analisadas, ok? Bom, aí ele agora pede
para que se escreva um rol relativo a essa amostra. Então, o rol relativo a essa amostra, você já sabe que consiste em você pegar aqueles valores, não é, que representam, vou voltar aqui um pouquinho os slides, esses valores aqui que representam os ml de cada caixa que foi analisada e colocar em ordem, não é? Nós vimos isso já. Então, colocando em ordem, nós temos aí, aqui estão as 20 embalagens. Nós poderíamos também separar em classes aqui, como a gente já fez no exercício anterior, não é? Vamos ver se é isso que ele pergunta. Exatamente quantas e quais são as classes unitárias desse rol. Então, você vai separando aqui. Então, nós temos a primeira classe, que é a classe dos que tem exatamente 950 ml. Mas nós temos aqui a segunda classe, dos que tem 960 ml. Nós temos aqui a terceira classe, né, dos que tem 990 e assim por diante. 995 seria uma quarta classe. 998 nós teríamos uma quinta classe. E aqui, medindo 1000, seria a nossa sexta classe. Então, observe que dá para a gente separar dessa forma, organizar os dados, não só dizer quantas classes são, mas quantos elementos tem cada classe e medindo quanto também. Então, a primeira classe das embalagens que mediram exatamente 950 ml, nós temos exatamente 1, 2, 3, 4 embalagens. Nós temos também a segunda classe dos que mediram 960 ml com exatamente 3 elementos. A terceira classe dos que mediram 990 ml também com 3 elementos. A quarta classe dos que mediram 995 com 2 elementos. E observe que se você contar a quantidade de elementos de cada classe, vou repetir isso que eu falei, viu? Contar a quantidade de elementos de cada classe, você vai ter, não é, sempre o conjunto amostra. Então, a quantidade de elementos que eu vou chamar N da classe, quantidade de elementos de N da classe vai ser igual ao conjunto, ou melhor, para ficar melhor de compreender, vai ser igual a quantidade, a uma quantidade N do conjunto amostra, né? Então, a quantidade de elementos de cada classe vai ser igual à quantidade de elementos que tem na amostra, ok? Então, acredito que deu para você entender. Vamos ver então a resposta. Pronto, então tá aqui, são 6 classes unitárias. Observe que aqui ele só está interessado na medida, não necessariamente na quantidade, mas se também fosse o caso, se estivesse perguntando a quantidade, você já colocaria aqui, não é? Nessa primeira classe aqui, dos que medem 950 ml, você tem exatamente 4 unidades, não é? Aqui nos que medem 960 ml, você tem 3 unidades. Os que medem 990, você também tem 3. 995 você tem 2. 998 você tem 3. E 1000 você tem 5. E quando você somar tudo isso, tem que dar igual ao conjunto, a quantidade de elementos do conjunto amostra. Ok? Continuando. Bom, essa quinta questão, nós já temos um gráfico, né, envolvido, mas é um gráfico que nós não vamos explorar as propriedades dos gráficos ainda, porque a ideia é primeiro explorarmos
essas informações, esses conjuntos que nós estamos vendo, esses conceitos iniciais, para depois passarmos para a tabela, construção de uma tabela de distribuição de frequência, para depois então começarmos da tabela de distribuição de frequência, distribuir essas informações para os diferentes tipos de gráfico que tem. Mas no caso aqui dessa questão, diz o seguinte: alguns alunos da escola foram consultados sobre o seu passatempo favorito. Acompanhe. Nós temos aqui um gráfico de setor circular, que é também conhecido como gráfico de pizza. Nós vamos falar melhor sobre ele depois. E você sabe que nesse gráfico aqui, cada parte do círculo, cada parte aqui dessa região da área do círculo, ela é separada, uma região dessa área é separada de maneira proporcional para as classes, né, dependendo da quantidade de elementos que tem na classe. Então, essa classe aqui, que é a classe dos que preferem jogar tênis, aqui está dizendo que 12 pessoas nessa consulta, nessa pesquisa, disseram que gostam de jogar tênis, preferem jogar tênis, né? Uma outra classe, que é os que preferem andar de skate, nós temos aqui 15 alunos disseram, né, que o passatempo favorito é andar de skate. 34 disseram que preferem jogar futebol. 44 estão naqueles que gostam de navegar na internet. E 11 são aqueles que preferem jogar games, tá? Então está aí. Se eu perguntasse para vocês aqui agora a quantidade de classes aqui, já não seria tão complicado de você compreender, né? Por exemplo, nós temos a classe dos que gostam de jogar tênis, dos que gostam de andar de skate, já são 2 classes, dos que preferem jogar futebol, 3 classes, os que preferem navegar na internet, 4 classes, e os que preferem jogar games, né? Então nós temos aqui 5 classes. Então essa quantidade de pessoas, que nós, inclusive, a questão não diz quantas são, né? Por exemplo, se a pergunta aqui fosse qual a quantidade do conjunto dos elementos da amostra, né? Então a gente viu nos slides anteriores que se você somar a quantidade de elementos de cada classe, você vai obter também a quantidade de elementos da sua amostra, né? Então, só olhando para esse gráfico, observando dessa forma aqui, a gente já tem essas 2 respostas: quantas classes nós temos, a quantidade de elementos de cada classe e a quantidade também do conjunto amostra, não é? Que é exatamente o que ele pergunta: quantos elementos tem a amostra? Então, o que foi feito? Observe que o que foi feito foi exatamente o que eu acabei de dizer, né? Deixa eu apagar aqui. Foi exatamente somar a quantidade de elementos de cada classe. Está aqui, ó, 12 são os que preferem jogar tênis, 15 são os que preferem andar de skate, 34 os que preferem jogar futebol, 11 os que preferem os games e 44 os que preferem navegar na internet. Totalizando então 116, no caso, alunos, né, que responderam a essa pesquisa. Ele pergunta quantas e quais são as classes unitárias. Então, nesse caso aqui, nós já sabemos que são 5 classes. Contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 classes. E ele pergunta quais também. Então, quando ele pergunta quais, ele quer que a gente descreva uma característica daquela classe. Então, aqui poderíamos enumerar aqui da seguinte forma: primeira classe, vamos começar aqui por esses que preferem jogar tênis. Então nós teríamos a primeira classe, aqueles que gostam de jogar tênis. Segunda classe, aqueles que gostam de andar de skate. Terceira classe, os que gostam de jogar futebol. Quarta classe, os que preferem navegar na internet. E quinta classe, aqueles que gostam de jogar games, né? Então seria mais ou menos isso. Tá aqui, são 5 classes unitárias: tênis, skate, futebol, games e internet, ok? Então está aí essa atividade envolvendo
é amostra, né, população e o rol, né? Então, esses conteúdos, esses conceitos que nós vimos até agora, ok? Agora nós vamos já iniciar uma nova etapa do nosso estudo falando sobre frequência, ok? Frequência de uma classe. Agora, a partir de agora, nós vamos nos concentrar sobre o que é frequência. Então, vamos lá. Frequência é a quantidade de elementos de uma classe unitária. Está aqui. Ou seja, nós temos aqui diferentes tipos de frequência. Nós vamos começar com frequência de classe, tá certo? A frequência de classe é bem simples, é só você contar quantos elementos tem naquela classe e indicar aqui nesse caso por F. Nós vamos indicar, nesse nosso estudo, nós vamos indicar a frequência de classe pela letra F, ok? Então, retomando o rol lá do começo que nós tínhamos, que trata das idades dos alunos do 9º ano, nós temos a classe unitária dos alunos com 13 anos. Então, é como se eles estivessem dividindo. Aqui nós temos, essa seria a nossa primeira classe, não é? Teríamos aqui os alunos que têm 14 anos, seria a nossa segunda classe. Os alunos que têm 15 anos, a nossa terceira classe, e com 16 a nossa quarta classe. Observe que tanto a primeira classe como a quarta classe, ela só tem uma unidade, não é? Então dizemos que a frequência dela, ou seja, a frequência dessa classe vai ser 1. Por quê? Está aqui, né? Porque só tem apenas um elemento. A dos que tem 14 anos, a segunda classe, ela vai ter frequência igual a 6, porque tem 6 elementos, né? A dos que tem 15 anos, a terceira classe, a gente chamou aqui de terceira classe, ela vai ter frequência igual a 2, porque tem 2 elementos. E a nossa quarta classe, que nós chamamos os que tem 16 anos de quarta classe, vamos dizer que tem frequência 1, porque ela tem apenas um elemento, ok, pessoal? Então, a frequência de classe diz respeito à quantidade de elementos que existe naquela classe, ok? Continuando. A próxima frequência que nós vamos ver é a frequência chamada de frequência total. Bom, a frequência total, o próprio nome já sugere, né? É o total de elementos que você vai ter exatamente aonde? No rol. Então você conta o rol, a frequência total. Uma outra forma também de você encontrar a frequência total é somando a frequência das classes, né? Então a frequência total, que aqui está sendo indicada por F, com esse Tzinho aqui embaixo, né? Ela é a quantidade de elementos, aqui é o número de elementos que existe no rol, tá certo? Isso aqui é a frequência total. Por exemplo, no caso do rol que nós estamos trabalhando, as idades dos alunos do 9º ano, a frequência total vai ser 10. Por quê? Porque nós temos, ao todo, nós temos exatamente 10 elementos. Ok? Então essa é a frequência total. E nós temos agora então a frequência relativa. O que seria a frequência relativa de classe? Então a frequência relativa de classe ela envolve as outras duas frequências que nós estudamos, a frequência unitária, a frequência de classe e a frequência total. Por quê? Nós vamos obter a frequência relativa de classe representada aqui por esse símbolozinho de F com o símbolo de porcentagem junto, né? Então, frequência relativa nós representamos assim. A partir da razão, né? Ou seja, da divisão, nós vamos dividir a frequência de classe pela frequência total.
Então é assim que nós encontramos a frequência relativa a uma classe. Então, normalmente, como já foi dito, ela é indicada dessa forma e ela expressa o que? Um valor em porcentagem. Então, nós estamos calculando uma porcentagem de um determinado valor. Então, aqui nós temos uma fórmula, aqui a frequência relativa de classe vai ser igual à frequência unitária da classe, ou a quantidade de elementos de cada classe, dividido pela quantidade total, vezes 100%. Aqui nós temos alguns exemplos. Veja, tomando por base ainda o mesmo rol que nós estamos trabalhando desde o começo, o rol das idades dos alunos do 9º ano, que tem frequência total 10. O 10 aqui facilitou para a gente, né? Por exemplo, nós vimos lá que a primeira classe dos alunos que tem 13 anos, ele tem frequência 1, porque só tem um elemento. Então, 1 dentro de 10, né? Ou seja, na porcentagem, é a mesma coisa que fazer isso aqui, 1 dividido por 10, e depois multiplicar por 100, vai ser 10%. Isso significa dizer que dentro da frequência total, a classe dos alunos que tem 13 anos, ela tem uma frequência relativa de 10%. Mesma coisa acontece com a segunda classe, a classe dos alunos que tem 14 anos, que tem frequência 6. Fazendo aqui a proporção, nós vamos ter que a frequência relativa dessa classe é de 60%. Ou seja, alunos que têm 14 anos têm uma frequência maior dentro desse rol, aparecem 6. E da mesma forma nós vamos ter com a terceira classe, a classe dos que têm 15 anos, quando nós colocamos aqui na proporção de 2 para 10, nós vamos ter 20% e novamente aqui 10%. Ok, pessoal? Então a frequência relativa, o que é que você faz? Você divide a frequência da classe pela frequência total. Você multiplica isso aqui por 100, por 100%. É a mesma coisa que multiplicar também por 0,1, né? Ok, então, continuando aqui. Então, tudo aquilo que nós aprendemos até agora nesses conceitos iniciais foi para chegar aqui. Tabela de distribuição de frequência. Então, a partir desse momento, nós estamos na segunda etapa de 3, né? Porque a terceira etapa vai ser quando nós sairmos da tabela e começarmos a trabalhar com os gráficos. Então, veja, depois que coletamos as informações desses alunos do 9º ano, vamos organizá-las para uma melhor visualização. Vamos fazer a tabela de distribuição de frequência. Geralmente se constrói essa tabela com 3 colunas, né? 3 colunas é a configuração básica dela. Nós vamos começar pela configuração básica, né? Depois nós vamos aprofundando um pouquinho mais. Na primeira coluna, colocamos nesse modelo aqui, nós vamos colocar sempre as classes unitárias, tá certo? Então, por exemplo, nessa primeira coluna nós temos o quê? A classe separada por idade. Então, nós temos a classe dos alunos que tem 13 anos, a classe dos alunos que tem 14, dos que tem 15, dos que tem 16. Ok? Na segunda, nós colocamos o quê? A frequência ou as frequências de cada classe. Então, a frequência da primeira classe dos alunos que tem 13 anos é 1. E vocês já sabem, porque só tem um aluno dentre esses 10 que tem 13 anos. A frequência da classe dos que tem 14 anos é 6, você já sabe porque tem 6 elementos. A mesma coisa aqui nos que tem 15 anos é 2, a frequência é 2 porque só tem 2 alunos com 15 anos nesse rol aqui analisado, e dos que tem 16 anos apenas 1, por isso que a frequência é 1. E aqui é aquele cálculo que nós acabamos de fazer no slide anterior sobre a frequência relativa. Nós temos
que a frequência relativa da classe dos que tem 13 anos é 10%. Né? Professor, mas como foi que chegou nos 10%? Como foi que se calculou isso? Então, veja que aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a frequência unitária, dividir pela frequência total, e o resultado disso aqui a gente multiplica por 100%. Ok? Então é isso que está acontecendo aqui. Então, os 6 aqui, como está em 10, né? 10 é bem intuitivo a gente fazer porcentagem. Então, os alunos que têm 14 anos, são 6 nesse rol aqui. Se você contar, são 6 elementos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 alunos, né? A maioria aqui com 14 anos. Então, a frequência relativa dele, né, vai ser 60%. E da mesma forma com os que têm 15 anos, que só aparecem 2, representa 20% do total. E aqui os que têm 16, só tem um aluno, da mesma forma como acontece com os que têm 13 anos, ambos representando 10%. Uma coisa interessante é que, óbvio inclusive, né, é que nós temos que ter na frequência relativa total um valor fechadinho 100%, né? Em alguns estudos mais aprofundados que nós vamos fazer mais adiante, nós vamos ver que isso aqui também pode ser um valor aproximado, mas bem aproximado de 100% também, ok? Então veja que quando a gente soma aqui, esses valores têm que dar 100%. Então os nossos exercícios vão ser, daqui para frente, construção dessas tabelas, né? Tudo que nós estudamos se encaixa aqui em cada uma coluna dessa tabela, que é o objeto de nosso estudo agora, dessa semana, tabela de distribuição de frequência. Então, se você não entendeu alguma etapa, se ficou em dúvida em alguma etapa aqui, você volta o vídeo, né? Você tem essa opção agora de estar com esse assunto gravado em vídeo, você pode ver, você pode rever. E lembrando também que nós temos lá os nossos horários estipulados lá no grupo para que você possa tirar as suas dúvidas, ok? Bom, então nós temos aqui o primeiro problema, que diz o seguinte: durante 15 dias seguidos de um mês, foram feitas inspeções para se identificar o número de peças defeituosas na produção. Os fins de semana, o sábado e o domingo, eles foram marcados com um asterisco na tabela. Cuidado, pessoal, apesar dessa questão aqui vir apresentando uma tabela, mas isso aqui necessariamente não é a tabelinha que a gente acabou de ver anteriormente, viu? Isso aqui é uma tabela onde os dados desse problema estão apresentados nessa tabela. Então, nós temos aqui dia 1, dia 2, dia 3, aqui os números dos dias. Por exemplo, no dia 1 nós tivemos um número de peças defeituosas, o número de peças defeituosas foi 6. No dia 2, o número de peças defeituosas foi 4. No dia 3, o número de peças defeituosas foram 3 e assim por diante. Uma informação adicional que nós temos aqui é esse asterisco. Então, o que é que eu sei? Que no dia 1 e no dia 2 foi fim de semana, provavelmente sábado e domingo, ok? A questão, ela quer saber o seguinte: qual foi a frequência relativa de peças defeituosas nos fins de semana? Então, qual foi a frequência relativa de peças defeituosas nos fins de semana, né? Então, nós vimos que a frequência relativa ela é calculada a partir da frequência de classe dividido pela frequência total, né? Então, nesse caso aqui, a classe, apesar de nós não termos assim uma classe indicada aqui de forma direta, mas a nossa classe, a classe que nos interessa aqui é só os que são marcados pelo asterisco, ou seja, ele está interessado nos fins de semana, está aqui, não é? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos apenas marcar os que estão com asterisco, né? Ou seja,
marcando os que estão com asterisco, nós vamos separar essas quantidades. Então foi 6 e aqui 4, 10, né? Aqui nós temos 14, mais um aqui 15, mais dois aqui foram 17. Então a frequência dessa classe aqui, que é a única que está nos interessando, porque como eu vou calcular a frequência relativa, observe que a questão não está pedindo para você dividir aqui em classes, não é isso. Aqui ele quer a frequência relativa dos que estão das peças defeituosas apenas nos fins de semana. Então a frequência que nos interessa, da classe que nos interessa, é a frequência dos fins de semana, que representa 15, aliás, 17, né? 10, 15 com 2, 17. Então aqui eu coloco 17. E a frequência total, então, nós vamos contar, né? A quantidade de todos. Aí nesse caso eu tenho que contar todos. Então, contando aqui nessa primeira coluna, nós temos 10, 13, 17, 19 aqui. Então, o total aqui nessa coluna foram 19 peças defeituosas. Aí, procura entender, dessas 19, essas 10 aqui, foi no que nos interessa, que é o final de semana. Tá aqui o asterisco. Nessa outra coluna aqui, nós temos 6 com 3, 9. 9 com 5 foram 14 aqui, né? Do quais 5 foi justamente nos finais de semana. Nessa outra coluna aqui, nós temos 6 e 2, 8, né? 8 com 3 aqui nós temos 11. 16 17. Então agora nós vamos somar, né? A gente soma 19 com 14, 17, 20, 33, 40, 50. Então a frequência total foi de 50. Então a frequência relativa, a gente já sabe que a frequência relativa vai ser igual a frequência da classe dividido pela frequência total, isso multiplicado por 100%. Então nós temos 17 sobre 50 vezes 100%, ok? Então esse aqui seria o valor que representa a frequência relativa de peças defeituosas nos fins de semana, ok? Então, vamos ver aqui. Está aqui, né? Eu devo ter deixado escapar aqui algum valor. Eu botei 50, mas na realidade deu 51. Então, tá aqui o valor aqui embaixo. 51, o que totalizou aí 33,3%. Tá certo, pessoal? Então, se você não entendeu direito, volta o vídeo, dá uma olhadinha aí novamente como é que foi resolvido essa questão. Lembrando que já estamos trabalhando com a tabela básica de distribuição de frequência. Ok, vamos ver a próxima questão. Próxima questão, nós temos já um gráfico, né, que diz: um grupo composto por uma quantidade X de pessoas participou de uma pesquisa eleitoral sobre qual dos candidatos, representado aqui pelas colunas A, B, C, D, teria seu voto nas próximas eleições. O gráfico a seguir traz informações sobre o número de pessoas que participaram dessa pesquisa em 2013 e em qual candidato eles pretendiam votar na ocasião. Então vamos analisar direitinho aqui. Observe que nesse eixo aqui do gráfico, no eixo vertical, a informação que nós temos está em porcentagem. Ou seja, então isso aqui
quando a gente vai transportar para a tabelinha, isso é a nossa coluna da frequência relativa, ok? Nós vamos começar a partir de agora a fazer esses tipos de exercícios, onde nós vamos interpretar a tabela como gráfico e podemos fazer também o contrário, do gráfico construir a nossa tabela, né? A nossa tabela onde nós vamos separar aquele modelo básico, aquela configuração básica, onde nós vamos ter uma coluna onde nós vamos representar as classes, outra coluna onde nós vamos ter a frequência de cada classe e a frequência total, e outra coluna com a frequência relativa. Então isso significa dizer, eu não sei a quantidade de pessoas aqui, mas eu sei que a frequência relativa em relação ao quantitativo geral é de 40%. Então eu posso dizer aqui nesse eixo é justamente onde ficam o que a gente vai chamar de classes. Então nós temos no eixo vertical a frequência relativa e aqui no eixo horizontal nós temos as classes. Então a classe A, eu não sei a quantidade, não sei a frequência da classe, mas eu sei a frequência relativa dela, que é de 40%. Ok? Da mesma forma, nós temos aqui a classe B, a frequência relativa dela é 6%, tá aqui. No caso da classe C, em vez de nós termos, observe que nós não temos aqui, ó, nós não temos a frequência relativa dela. A frequência relativa aqui nós não temos, mas nós temos a frequência de classe, né? Isso aqui é a frequência de classe, 750. Nós temos aqui na classe D a frequência relativa 25%, e nessa classe aqui onde não voltaram nenhum, não é? Nós temos um quantitativo de 19%, ok? Então, com base nessas informações aqui, o que ele está pedindo para você fazer já vai ser o nosso primeiro exercício. Ele quer que você construa, com base nessas informações, a tabela, não é? Aqui, ó, a tabela de distribuição de frequência. Você vai tentar pegar as informações, né? Lembrando o que é que nós temos na tabela, numa tabelinha de distribuição de frequência. Nós temos as classes, nós temos a frequência e nós temos a frequência relativa. Então é isso que você vai... As classes aqui está bem simples, né? Nós temos a classe A, temos a classe B, a classe C, a classe D, tá? E a classe nenhum. E aqui você vai construir a sua tabelinha, ok? Então já fica aí essa primeira questão. Você vai quando eu enviar as atividades em PDF, essa questão vai estar constando lá também, ok? São 5 questões, onde vocês vão ter aí o prazo até sexta-feira para enviar, versando sobre esses temas, ok, pessoal? Então, valeu aí, façam um esforço. Eu sei que não está fácil para ninguém, nem para vocês alunos, nem para os professores. Nós sabemos que é uma situação diferente, mas nós temos que ir tentando nos organizar com os recursos que nós temos disponíveis, ok? Então, valeu, abraço e até o próximo vídeo.